Olá, meu nome é Erika e atualmente resido em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Cerca de 10 anos atrás, passei por uma experiência de quase morte. Em setembro de 2015, com apenas 22 anos, resolvi me aventurar em uma trilha desafiadora nos magníficos penhascos Palisades. Essas grandes e impressionantes falésias estão situadas ao longo do rio Hudson, que faz a separação entre Nova York e Nova Jersey. Naquela manhã, eu acordei sentindo algo estranho no estômago. Naquele momento, não tinha conhecimento sobre intuição, mas ignorei e segui sozinha para a trilha. Ao me aproximar do final dos penhascos, chamado Peanut Lip Falls, percebi que a cachoeira estava seca naquele dia, e eu já havia escalado essa cachoeira antes. Naquela época, era bastante ousada, então achei que conseguiria descer com segurança. Tirei uma foto no topo da falésia e comecei a descer. A altura daquele penhasco é de aproximadamente 18 metros. Assim que comecei a descer, nem havia ido a 1 metro e já fiquei presa entre as rochas. Permaneci ali por cerca de 20 minutos, aguardando a passagem de alguém. Foi estranho, pois essa trilha normalmente é movimentada e naquele dia não encontrei ninguém. Olhei ao meu redor, tentando descobrir uma forma de descer ou voltar, mas não consegui encontrar uma solução e meu braço começou a tremer. Notei uma pedra abaixo do meu pé, mas ela estava coberta de musgo molhado e como estava prestes a cair, tive que arriscar e coloquei meu pé naquela rocha escorregadia. Então, eu despenca de uma altura de 18 metros sobre pedras grandes e afiadas. E infelizmente causei sérias lesões nas minhas costelas, na pelve, na coluna e em ambos os braços. Minhas costelas perfuraram os pulmões, de modo que eu estava sufocando. Não me recordo completamente dessa parte, mas sinto que foi apenas um reflexo de luta ou fuga. Fiquei desmaiado por aproximadamente 1 hora e, ao despertar, consegui alcançar minha mochila, pegar meu celular e discar para o 91. Liguei para a polícia, mas devido à concussão, não conseguia lembrar meu nome, minha localização ou até mesmo quem eu era. E então eu disse: "Oi, estou morrendo, estou sufocando, não sei onde estou." Depois pedi: "Por favor, me ajudem." E em seguida voltei a perder a consciência. A polícia estava tentando localizar a ligação, mas os sinais estavam ricocheteando nas falésias de Nova Jersey, indicando que eu estava em Nova York. Assim, eles mobilizaram equipes de busca em Nova York, mas eu realmente estava em Nova Jersey. Acabei permanecendo ali em estado crítico por 7 horas. A asfixia foi, na verdade, a principal razão pela qual estive tão perto da morte. E foi então que minha experiência de quase morte começou. A primeira lembrança que tenho é de me desvincular do meu corpo físico e, em seguida, observar meu próprio corpo, percebendo que eu não sou aquele corpo, sou algo diferente, algo além da matéria. Eu não sou. Existe algo distinto do meu ser físico, que na realidade não há morte. Existe algo que efetivamente sobrevive à morte. Algumas pessoas podem referir-se a isso como alma, espírito ou consciência. Mas foi uma experiência realmente profunda, porque naquela época, eu acreditava apenas no que era perceptível pelos meus 5 sentidos, e isso me deu uma prova de que de fato há algo além do físico. A partir daí, passei pelo que muitos chamam de revisão da vida, e ocorreu em um piscar de olhos, certo? No estado em que eu estava, era como se não houvesse limite. Num instante, observei toda a minha existência se desenrolar diante de mim e me apercebi de que cresci lidando com múltiplos traumas da infância, os quais enfrentava incessantemente. Naquele momento, eu era simplesmente uma pessoa machucada e doente, além de ser uma ateia convicta. Durante a reflexão sobre minha vida, percebi que, na verdade, eu causava mais dor àqueles ao meu redor do que realmente aliviava o sofrimento ou vivia de acordo com o propósito da minha alma. Existe um provérbio que diz que pessoas feridas machucam outras pessoas, e isso se aplicou ao que percebi. Com clareza, percebi que meu próprio sofrimento estava, sem que eu soubesse, afetando todos os que estavam ao meu redor, o que foi bastante revelador. Acredito que isso se relaciona ao que chamamos de karma. Compreendi o conceito de karma, a relação de causa e efeito, e como isso direciona nossos caminhos futuros, impactando profundamente não só a nós, em nossa jornada pessoal, mas também influenciando as pessoas em nossa volta. Foi curioso notar que não havia ninguém me avaliando como certo ou errado, a não ser a versão mais objetiva de mim mesma. Não havia críticas nem vergonhas. Era mais como uma análise sincera que dizia: "Ei, você não está vivendo de forma alinhada." E embora fosse difícil perceber isso, também foi extremamente importante, gerando uma grande expansão da minha capacidade de amar e uma compaixão genuína pelo sofrimento que existe no mundo, profunda compreensão de qual é o nosso verdadeiro objetivo aqui, referente ao fato de que a Terra funciona como uma instituição de ensino.
e o karma, ou como eu compreendi essas lições ou escolhas, e cada ato está presente para nos instruir, para que possamos viver de maneira mais conectada ao propósito da nossa alma, até que finalmente consigamos incorporar completamente o amor. Então surgiu a vivência da luz branca e eu era uma grande cética antes da minha experiência de quase morte, tanto que isso provavelmente é um dos elementos mais surpreendentes da minha narrativa. Na noite anterior à minha queda, estive em uma confraternização com minhas irmãs e tive uma discussão com minha irmã mais nova, afirmando que Deus não existe, fazendo-a chorar. E então, na manhã seguinte, fui fazer uma trilha. E não é que passei a crer em Deus, mas sim que vivenciei algo que muitos chamariam de Deus. Assim, essa foi minha vivência com a luz branca, que algumas pessoas denominariam Deus, ou talvez consciência absoluta ou espírito. Porém, isso realmente me ensinou sobre a essência de tudo isso, e trouxe a mais extraordinária e verdadeiramente indescritível sensação de amor e uma paz profunda, que já tive a chance de vivenciar. Não havia termos apropriados para expressar totalmente esse estado de ser, e a sabedoria profunda que emanei por estar imerso nessa energia também foi realmente colossal. Aprendi que tudo no planeta é constituído por essa única energia, que cada célula e cada átomo da matéria é gerado por essa única essência e que, na verdade, todos nós somos uma só realidade. Estamos todos interconectados de maneira profunda. E porque compartilhamos uma verdadeira unidade, não existe separação nem mesmo a morte. De fato, isso foi algo extremamente profundo. Assim, permaneci lá embaixo por um extenso período de 7 horas. E havia um bombeiro que estava prestando atenção à chamada, mas ele estava de folga naquele momento. E sentiu uma forte intuição, uma sensação profunda que o fez compreender exatamente onde eu estava. Ele então caminhou alguns quilômetros até finalmente me encontrar. O que realmente impressionou nessa vivência foi que, enquanto eu estava na luz branca, era difícil distinguir as diferenças. Novamente não havia separação. Então não era como se algo diferente ou alguém estivesse me dizendo para voltar, ou se era apenas eu. Era uma experiência conjunta. Parecia que era uma decisão coletiva de que, de certa forma, minha jornada de alma ainda não estava completa, e que as diversas vidas passadas tinham contribuído para moldar, especificamente para essa experiência de quase morte que visava me despertar, para que eu pudesse ajudar a despertar outras pessoas. Eu tomei a decisão e, ao mesmo tempo, fui guiada a retornar ao meu corpo e fiz isso com bastante facilidade. Na verdade, não houve resistência real a esse retorno. Assim que retornei ao meu corpo, respirei e, naquele instante, abri os olhos. E a cabecinha do bombeiro surgiu sobre o penhasco chamando meu nome. Erika. Justo no instante em que retornei ao meu corpo. Colocaram-me em uma maca e me transportaram para o hospital. Permaneci hospitalizada por aproximadamente 1 mês, seguida de 1 mês de reabilitação física em ambiente interno e depois passei 6 meses, acamada e em uma cadeira de rodas. Passei por uma transformação verdadeiramente extraordinária, passando de alguém extremamente traumatizado, dependente, cética e com meu corpo machucado para um estado de profundo despertar espiritual. Essa mudança foi intensa e vivi muitas experiências, realmente intensas nesse período. Comecei a perceber e a sentir energias. Meu coração se abriu de maneira imensamente impressionante e significativa. Era como se eu pudesse perceber o sofrimento e a dor de todas as pessoas ao meu redor. Ao mesmo tempo, eu me tornava mais sensível a frequências superiores. Recordo-me de estar deitada em meu quarto e, em algumas ocasiões, o ventilador começava a girar, repentinamente sem que ninguém ligasse a eletricidade, e as cortinas se moviam para frente e para trás. Ficava claro que não havia vento. Era evidente que havia apenas entidades ou energias comigo. Eu também me sentia quase eletrificada e continuei a danificar aparelhos eletrônicos por vários meses após isso. Passei por alguns celulares e um computador. E sempre que ligava as luzes, elas pareciam apagar. Essa situação também foi bastante curiosa, e ouvi dizer que outras pessoas, com experiências semelhantes, tiveram vivências parecidas. E isso teve um impacto imenso em minha vida. Hoje, sou uma pessoa saudável, e não sou mais dominado pelo medo da morte como era antes. Esse medo é tão essencial para muitas pessoas que, de fato, é um verdadeiro presente eu ter vivido essa experiência. E foi bastante curioso, pois durante aqueles 6 meses, eu precisei realmente aceitar a dura realidade de que a Erika, lamentavelmente, não sobreviveria, que minha identidade, este corpo, deixariam de existir, o que é realmente difícil de aceitar porque, como você sabe, tenho tantos vínculos com meu eu e com aqueles ao meu redor. Mas reconhecer que existe, na verdade, algo muito mais profundo que persiste além da morte e que está fundamentalmente ligado a todos que já cruzaram. Nosso caminho é a verdadeira paz.
Assim, essa é a narrativa completa da minha experiência.